Milhões de americanos, brasileiros, europeus, japoneses, né, inclusive chineses, estarão comprando Bitcoin nos próximos dias sem saber, né, muitos deles sem ter a menor consciência. Eu quero explicar um pouquinho de uma notícia que vai ter um impacto gigantesco, inclusive na macroeconomia, quando você entende a dinâmica de como isso flui e por que isso vai afetar ainda mais o preço do Bitcoin, mas também fundindo com os mercados tradicionais e como isso afeta também na questão do euro-dólar. Então, a MicroStrategy do Michael Saylor vai sofrer uma mudança que vai fazer milhões de pessoas serem afetadas imediatamente, que é o fato da empresa estar incluída, né, ser incluída no índice da Nasdaq, né, Nasdaq 100, que é o QQQ, a partir do dia 23 de dezembro agora. O que isso significa? Significa que qualquer pessoa que estiver investida nesse fundo, a partir desse dia, vai começar a dar uma pequena parte do seu capital para a MicroStrategy, automaticamente só por ela fazer parte desse índice. E por que isso é uma notícia muito importante, não somente dentro dos Estados Unidos, mas também fora? A grande questão é da discussão do investimento passivo que acontece nas contas dos aposentados americanos, né? Os 401ks ou até IRAs, né? As contas de previdência privadas ou aquelas também feitas pelo empregador. Então, basicamente, o que acontece num 401k é que você, como trabalhador, tem ali o seu paycheck, né? O seu salário entrando a cada 2 semanas e parte do seu salário vai automaticamente para uma conta de investimento. E aí você tem também o match da empresa, ou seja, se você separa 3% do seu salário, por exemplo, a empresa também paga 3%. E aí esses 6% do equivalente ao seu salário vão automaticamente para algum tipo de fundo. E quando as pessoas não escolhem para onde elas vão investir quando elas começam um emprego, que é a maioria das pessoas, né? Na verdade, os americanos estão mais preocupados em começar o seu novo emprego logo e ganhar seu salário do que se preocupar com a sua previdência lá na frente. Aí eles deixam num fundo investido automaticamente, muitas vezes escolhido, né? Quando você não dá uma decisão até um certo prazo, automaticamente, pela lei, isso é investido num fundo tradicional e muitas vezes ele entra simplesmente num fundo como a SP500, como a Nasdaq, etc., dependendo da idade da pessoa, ou um Target Date Fund, né, que é um fundo que vai com uma data específica, ou seja, indiretamente ou diretamente você está investido na Bolsa de Valores americanas e na Nasdaq, ou seja, pessoas que não têm a menor ideia, que estão trabalhando ou mesmo aposentadas, vão ter Bitcoin indiretamente via MicroStrategy do Michael Saylor. Então, a inclusão nesse índice da Nasdaq, ele significa que a cada $100 que você vai investir no QQQ, a partir do dia 23 de dezembro, 47 centavos vão para a MicroStrategy. Ou seja, isso vai fazer com que uma enxurrada de novos investimentos, além daqueles que já estavam sendo captados pelo Michael Saylor e a MicroStrategy pelos bonds que eles vinham emitindo, afinal de contas, a MicroStrategy virou uma empresa que é 100% feita para compra de Bitcoin. Ela virou um Bitcoin Treasury Company, né? Então é uma empresa que a única missão dela é permitir a exposição ao Bitcoin e usar as suas ações para ser algo mais volátil do que o Bitcoin e permitir com que empresas, pessoas ou instituições que não tenham a capacidade ou a permissão pela lei de comprarem Bitcoin ou se exporem ao Bitcoin agora podem fazer isso. E por que isso é muito importante? Não estou dizendo que isso é uma coisa boa, a gente vai ver também os riscos disso, só que isso vai ser realmente uma coisa bastante importante. Por quê? Porque você tem um efeito de loop, né? Então um ciclo virtuoso ou vicioso, dependendo de como você vai analisar. Então, como é que funciona tudo isso? A grande questão é que o investimento passivo, que a gente chama, ou seja, você não selecionar determinadas ações, mas pensando em quais são as melhores empresas, etc., mas você colocar o seu capital para ir diretamente num índice, ou seja, ele vai diluir, ele vai comprar todos ao mesmo tempo, ao invés de se preocupar em quem são os vencedores, o investimento passivo nos Estados Unidos, pela primeira vez, ele passou o nível dos investimentos ativos, ou seja, as pessoas estão investindo literalmente sem pensar.
Desde que esteja no índice, eu vou compro um índice lá e deixo rendendo. É assim que o americano, a maioria do americano pensa, mas não somente o americano, o resto do mundo faz a mesma coisa, né? Eu vou explicar um pouquinho. Mas o fato de você adicionar a MicroStrategy, imediatamente ela entra numa torneira que ela não estava antes de capital que vai fluir, independente das pessoas gostarem ou não da MicroStrategy. Você simplesmente quer se expor um pouquinho no QQQ, na Nasdaq americana, e automaticamente a empresa recebe mais capital do que ela tinha antes. Ao fazer isso, como ela é uma empresa que 100% da sua destinação de investimentos é para compra de Bitcoin, nada mais vai fazer do que acelerar as suas próprias compras de Bitcoin. Afinal de contas, hoje mesmo, o Michael Saylor, aqui que eu tô gravando, o dia que eu estou gravando aqui é na segunda-feira, né, dia 16 de dezembro, o Michael Saylor acaba de fazer mais uma compra de mais de 15 mil Bitcoins, né, no valor ali médio de $100.300 por Bitcoin. Aumentando ali o seu holding de mais de 430 mil Bitcoins, se não me engano. Então, literalmente, ele está numa missão all-in, totalmente focado em 100% em Bitcoin, e fazendo isso, você vai acelerar mais ainda. Mas ao você comprar mais Bitcoin, você faz o preço do Bitcoin subir ao longo do tempo, apesar de que as compras deles são no balcão, né, que a gente chama de OTC, não afeta tanto assim, mas o interesse aumenta cada vez mais, fazendo com que as pessoas comprem mais, o preço subindo mais, faz o lucro da empresa subir mais, ou seja, faz com que mais pessoas queiram investir na MicroStrategy, querendo ou não, fazendo com que a sua ação suba mais, fazendo com que a MicroStrategy seja cada vez mais importante no índice da Nasdaq, né? Por exemplo, quem investe na Apple bota quase 8%, desculpa, quem investe na Nasdaq bota quase 8% na Apple, né? Microsoft, Nvidia, e aí talvez o percentual da MicroStrategy suba ao longo do tempo, porque ela vai ser, a empresa fica cada vez maior. E aí você percebe o loop infinito. Aí você tem mais capital indo para a Nasdaq, mais capital indo para a MicroStrategy, mais capital indo para Bitcoin, faz com que os lucros aumentem. Então vira literalmente um loop infinito, entre aspas, mas é aí que vem o grande problema. Então a maioria dos aposentados americanos acabam fazendo isso sem saber, né? Estão expostos na bolsa e agora todos eles têm Bitcoin. Incrível, né? E agora, você pode pensar a seguinte coisa: nossa, mas isso é um absurdo, os americanos são uns loucos, isso é uma pirâmide, isso vai ruir, esse é o típico do pensamento americano. E aí que você se engana quando isso não é um fenômeno só americano. Afinal de contas, o carry trade no mundo inteiro acontece. A maioria dos países tem capital investido nos Estados Unidos justamente nos mesmos fundos, inclusive bancos internacionais. Provavelmente o seu banco hoje, onde você tem conta corrente, também está investido na Nasdaq nos Estados Unidos. E isso vai aumentando cada vez mais, sendo que as economias ao longo do mundo estão buscando por segurança e liquidez com uma exposição em dólares, buscando instrumentos de investimento em dólares, não somente os bonds americanos, ou até mesmo índices na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e principalmente SP500 e Nasdaq. Percebeu a grande, não vou dizer bomba relógio, mas você percebe como tudo está mais entranhado do que você imagina? Então por que isso afetaria você no Brasil? Então você pode se perguntar se o seu próprio banco não faz exatamente a mesma coisa, buscando retornos maiores do que eles encontram no seu próprio país, ou uma preocupação em você se proteger no câmbio. Então imagina você poder, como um banco inglês, que hoje não tem permissão de comprar Bitcoin diretamente, da forma que a MicroStrategy está fazendo, nada a impede de investir, você comprar dólares, né, ou pegar dólares emprestados no mercado euro-dólar e imediatamente comprar fundos de investimento que vão se expor na Nasdaq, que automaticamente faz com que aquele banco inglês tenha hoje acesso a Bitcoin que ele não tinha antes. Então, isso muda completamente o jogo, e não é uma coisa só inglesa, né? Você pode ter a mesma coisa na China, bancos chineses fazem a mesma coisa, bancos japoneses fazem a mesma coisa, e assim por diante. Então, isso vai ser muito importante para ver em relação à dinâmica do próprio Bitcoin, mas também a própria liquidez mundial, se ela vai continuar funilando assim, e isso, obviamente, vem demonstrando ser o caso, pelo menos no curto prazo, sendo que o dólar
dólar está subindo cada vez mais, né? Ele acabou de, nesse exato momento que eu estou gravando, o DXY está a 107, né? Subindo cada vez mais. E o Bitcoin também, no momento que eu estou gravando esse podcast, está na sua máxima histórica de 106.500 dólares. Ou seja, literalmente nós estamos presenciando o grande milkshake do dólar em versão cripto, porque afinal de contas, quem não gostaria de ter um mega retorno e ver a sua criptomoeda preferida ir para a lua, certo? Então, obviamente que eu não preciso nem explicar que isso existe um risco sistêmico, né, em relação ao que a liquidez do mundo está fazendo hoje, e é a somatória de todas as decisões do mundo. Então, literalmente está afunilando o capital para os Estados Unidos. Agora, qual que é o grande risco disso? Afinal de contas, não podemos ter um loop infinito positivo para sempre, fazendo o Bitcoin ir para 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. É aí que o grande risco dessa questão volta a ser o carry trade. Por que o carry trade? Porque todo mundo, ao pegar empréstimo em dólares ou nas suas próprias moedas para obter crédito, para poder comprar esses dólares e se expor ao mercado, ele precisa fazer isso com juros, e as suas dívidas em dólares também precisam ser pagas. E se a sua moeda local valer cada vez menos em relação ao dólar, você vai precisar de cada vez mais moedas para pagar a mesma dívida. E esses dólares podem ficar escassos ao longo do tempo, fazendo com que você tenha que se desfazer de várias posições. Se você precisar fazer isso, automaticamente você é obrigado a vender os seus ativos, e aí a mesma coisa se replica, né, com aposentados. Se você tem pessoas nos Estados Unidos com uma economia cada vez pior, ou seja, deflacionária, não tem os dólares necessários, eu também começo a liquidar parte dos meus investimentos passivos nas minhas contas 401k. E aí, se você tem um investimento passivo onde você não pensa se a empresa está indo bem ou mal, você simplesmente investe independente do preço, mesmo que esteja nas máximas históricas, você continua comprando. A mesma coisa você consegue fazer ao contrário. Se você tem um certo receio ou você precisa de capital, você passa a vender. Se você passa a vender, você tem menos fluxo, a ação começa a cair, e muitos também querem sair porque a ação está caindo e ela passa a vender também, o que faz a ação cair mais. Você percebe? Da mesma forma que você cria um loop positivo, você também pode criar uma reversão disso, caso você tenha uma necessidade maior de liquidez. Nesse exato momento, a economia global está com uma liquidez alta, certo? Ainda relativamente alta, apesar da força do dólar, mas é o que eu discuti no capítulo passado. Isso pode também se reverter. Se você tem um problema de liquidez e você precisa pagar as suas dívidas, você vende ativos, inclusive ouro, Bitcoin, ações da MicroStrategy ou mesmo as suas ações da QQQ. Então é esse o grande perigo que é importante você colocar no seu radar, porque obviamente que onde está todo mundo eufórico, você tem aquelas pessoas que pensam exatamente o contrário. Então é um grande perigo que a gente precisa ficar atento. Não estou dizendo aqui que o Bitcoin é uma pirâmide ou que a MicroStrategy é uma pirâmide, cada um vai interpretar da sua forma, cabe a você fazer a sua análise, mas essas são as forças macroeconômicas que estão se movendo muito forte numa direção e que podem com certeza a qualquer momento virar para outra.